você de falar? O que eu falei mesmo? Sem pensar. Você disse? Não, você só falou. Só que você falou. Só que a outra pessoa ouviu. E aí o que a outra pessoa vai fazer com que ela ouviu, a partir daquilo que você não disse, mas falou, aí só Deus sabe o quanto isso pode reverberar. Para o bem ou para o mal. Falando sobre os elementos da comunicação. Eu falo, eu sou o emissor, você escuta, você é o receptor. E nesse processo, né, eu codifico as minhas ideias, ou seja, transformo as ideias em código e coloco no ar, que são o quê? As palavras, os verbetes. Você capta os signos e você traz para você fazendo um processo inverso, processo de decodificação. Então, a comunicação não é algo simples. É bem verdade que nós aprendemos, nós nascemos e vamos aprendendo a nos comunicar desde cedo. Sim? Só que, por isso mesmo, nós pensamos que a comunicação é um processo simples. Eu falo, você escuta. Eu falo, você escuta. Mas não é. Existe toda uma atividade cerebral daquele que fala e daquele que escuta. Um trabalho cerebral do falante que precisa codificar as ideias e um trabalho cerebral do receptor que precisa decodificar as ideias e entender o que foi dito. Entender corretamente. É por isso que o emissor precisa saber o que ele está falando e aí falar com clareza, com assertividade. A fala assertiva é um desafio hoje, não é verdade? O que é falar com assertividade? É falar realmente aquilo que você quer dizer. É entregar a mensagem realmente que você quer entregar. Ser convicto no que você está falando. Falar sim quando quiser falar sim. E falar não quando quiser falar não. Quantas pessoas têm dificuldade com isso? Fala sim porque não consegue falar não tem assertividade. E aí sofre as consequências disso. O não é tão importante quanto o sim. E é bem verdade que na vida, quando você diz sim para você, você diz um sim para você, você teve que dizer uns 10 nãos para você mesmo. Porque ele faz parte da vida, nós temos que dizer não para os nossos filhos, para as pessoas. Então, quando nós quisermos dizer não, temos de saber dizer não, porque senão isso vai custar o sacrifício da nossa paz, da nossa tranquilidade. Ouvir é escutar? Não. Ouvir, eu estou ouvindo até o barulho do motorzinho aqui do aparelho, que agora resolveu funcionar. Todos estamos ouvindo, o tempo inteiro nós ouvimos, exceto aqueles que têm alguma deficiência auditiva. Agora, escutar é realmente, como meu pai dizia, né? Por sentido. Meu pai falava comigo, põe sentido que eu estou falando é importante. Em vez de dizer, presta atenção, ele dizia, põe sentido. Mineiro. Mas escutar é realmente prestar atenção, é dar importância ao que a outra pessoa está falando. O que é escutativa então? É essa, você põe sentido no que a pessoa está falando. É aquela que você realmente está presente na fala. Já conversaram com alguém e a pessoa estava diante de você? A pessoa poderia até estar olhando para você, mas ela estava ausente. Dava a impressão o quê? De uma casca ali, um corpo, e a alma vagueava pela Lua, por Marte. Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo? Não, a escuta ativa é aquela em que a pessoa está presente no diálogo. E nós precisamos estar presentes nos nossos diálogos. Quantos filhos ficando rebeldes? Porque ele está falando e os pais não estão presentes no diálogo. Ele está presente em corpo, mas ele não está exercitando a escuta ativa, que é atribuir importância, valor ao que a outra pessoa está dizendo. É dizer para outra pessoa, você é importante para mim. Porque o que você diz é importante para mim. Porque você é importante para mim. Relembramos essa parte? Beleza. Se alguém faltou nessas aulas, então já aproveita, né?
Falamos também que é importante saber falar e escrever corretamente. Vocês se lembram da brincadeira que fizemos do telefone sem fio? Se falando corretamente ou escrevendo corretamente, pode haver ruídos na comunicação. Que são ruídos? Os desentendimentos, os mal entendidos. Por quê? Porque o processo de comunicação é complexo. Eu codifico, o outro decodifica. Nesse caminho pode acontecer interferência e o outro não entender direito o que eu quis dizer. Ou eu não conseguir me expressar corretamente em relação ao que eu quis dizer. Vai acontecer ruídos. Mas não foi isso que eu quis dizer. Aí a pessoa passa 15 anos de mal com você por causa do quê? De um ruído na comunicação. E isso, uma comunicação eficaz, uma fala organizada, linguisticamente falando. Imagine então se eu não escrever ou falar corretamente. Se eu falar rápido, se eu falar pela metade, vai no mercado, aí a pessoa, eu peço para ela comprar, o marido, eu peço para ele comprar um bombril, ele traz um sabão em pó. Porque na minha cabeça eu falo rápido e na minha cabeça ele sabe o que eu preciso, mas não, você tem que dizer o que você precisa com clareza. A pessoa precisa saber claramente, ela não é obrigada a adivinhar. Às vezes nós achamos que a outra pessoa é obrigada a adivinhar. Aquele colega de trabalho que você já ensinou 30 vezes a fazer a mesma coisa, aí quando ele pergunta pela 31ª, você fala... Não, fale com clareza e escreva também. Principalmente lá naquele aplicativo de comunicação, aquele verdinho, sabe aquele verdinho? Que a gente brinca com ele. Ele não é um brinquedinho, ele é um instrumento de comunicação. Na linguagem comunicativa nós chamamos de canal, lembram? Canal da comunicação. Então, o WhatsApp é um canal de comunicação muito bom, inclusive, rápido. Agora, tem que saber usar direitinho, escreva o que tem que escrever. Coloque o emoji para falar por você. Coloca o emoji. Outro dia o aluno quis fazer uma graça comigo, mandou um palhacinho e eu entendi o quê? Tá me chamando de palhaço. Porque cada um tem um entendimento daqueles emojis. E as figurinhas? As figurinhas são as mais variadas possíveis. O aluno mandou para mim lá um rapazinho, desenho. Eu falei, eu dei a redação, falei, faça assim, assado, corrija os erros da redação anterior para a gente conseguir aumentar pelo menos uns 5 pontos. Então, eu orientei. Aí ele mandou uma figurinha para mim, um ser humaninho com um fósforo. Passa o fósforo na caixinha assim, põe fogo e explode. Será que ele está falando com isso? E é engraçadinho. Você já viu esperado. Você já viu esse? Sim, pode me mostrar. Mas os meus alunos do Nordeste são os mais criativos. Eu tenho certeza que as figurinhas que eu tenho ali, vocês não pode compartilhar. Mas vejam, eu entendi ali o desespero. Mas tá tudo bem. Mas pode ser que gere mal entendido dependendo da figurinha que apareça ali. Da pessoa, né? A interpretação dela. Olha, hoje em dia tá difícil. Falar pra você, uma paciência. Então, depende muito porque as nossas interpretações da vida de uma maneira geral depende das nossas vivências. Por isso que é complicado alguém chegar para mim e falar, você está passando por isso, então faça isso, isso e isso. Por quê? A régua dele não é do tamanho da minha, porque a régua dele tem a ver com as vivências dele, com as experiências de vida que ele teve. A minha régua depende das minhas. Então, o que serve para você não vai servir para ele. Porque as réguas, eu gosto de pensar que cada régua é de um tamanho, que não tem nenhuma régua do tamanho da outra. Por isso que a experiência do outro serve como exemplo muitas vezes, serve como aprendizado sim, mas não serve para aplicar na íntegra na nossa vida. Falamos também sobre os estilos de aprendizagem, lembram? Tem aquela pessoa que é visual, ele diz que ele tem a memória fotográfica, é aquele que lembra a fisionomia facilmente. Essa pessoa não sou eu definitivamente, mas é aquele que vê a pessoa uma vez, vê de novo, essa pessoa eu vi assim, essa tal dia, tal hora. Lembra, por quê? Porque a forma de aprender, o cérebro daquela pessoa está mais preparado
Então, quando eu tenho um aluno assim, por exemplo, eu falo, olha, compre uns mapas mentais, porque aí você consegue memorizar aquela estrutura e a partir dela lembrar-se de tudo que estudou. Agora, tem aqueles que são auditivos, são aqueles que se incomodam com barulho, que ficam doidinhos quando eu sou assim, eu vou à casa da minha avó e é assim, o velhinho fala, a velhinha também. Nossa, Deus. Aí eles começam, eles próprios, eu já estou estressada faz tempo, mas eles começam a se estressar com eles. Aí a avó mostra a língua pro vô, o vô não enxerga. Aí o vô continua falando, daqui a pouco o vô começa a cantar, daí daqui a pouco a avó, esse velho não para de falar, porque todos querem falar e eu queria ouvir só um deles, se fosse possível. O auditivo é esse, que tem uma sensibilidade maior na audição. É aquele que gosta de boas músicas. Eu gosto do olhando, porque eu gosto de um som mais suave, mais gostoso, né? E o auditivo, ele aprende pela audição. Então, para o auditivo, quando eu tenho um aluno auditivo, por exemplo, eu já falo para ele, filho, grava bem, grava isso, se grave, se escute, se grave, se escute. Aqui a própria está errada, mas é para entender. Grave a sua própria voz explicando isso e escute novamente. Então, quando nós estamos falando para uma grande audiência, nós precisamos saber que lá existem esses tipos de pessoas. O sinestésico, que já depende um pouco mais, né? Aquele um que você precisa... Repita comigo. Vamos ver o Salmo 23. É o sinestésico que precisa disso. O auditivo, ele precisa daquela voz que vai, que volta, que vai, que volta. Aquela voz, né? Que oscila. Calma e de repente dá uma disparada e daqui a pouco fica calmo. Esse é o auditivo. O auditivo precisa desse. O visual precisa do quê? Do slide. Então, se você vai falar com várias pessoas, você precisa usar todos esses recursos, porque cada um vai aprender de uma forma. Nós estamos falando de uma grande pluralidade de seres. Falamos também sobre os desvios na norma culta. Alguém aqui vai falar final de semana? Né? Vamos falar final de semana? Bom final de semana para você? Não. Bom fim de semana. Né? Aprendemos o quê? Os principais desvios da oralidade e os principais desvios na escrita. Hoje no Instagram, eu coloquei um vidinho no Instagram, não, no TikTok. Aí uma seguidora falou assim, Pro, eu vejo bastante tapetinho com bem-vindo sem o hífen. Eu também, mas não é por isso que está certo. A gramática ainda não mudou, né? E eu abordei nessa aula os principais desvios, tanto da oralidade quanto da escrita, não vamos ficar replicando novamente, tá bom? Falamos sobre os respondentes emocionais e a glossofobia. O que é a glossofobia? Medo de falar. Medo de falar. Medo de falar em público. Há estudos que provam que tem mais pessoas que têm medo de falar em público do que da morte. Pensa bem. E aí, como que nós reagimos? Nós temos o quê? Os nossos respondentes emocionais. Eu estou diante de uma situação que eu vou precisar expor na minha empresa sobre determinado produto, ou eu vou pregar na igreja, ou eu vou fazer uma palestra, ou eu vou falar com clientes. Eu estou diante de uma situação que vai exigir de mim ficar no centro das atenções. Você vai ficar tranquilo quanto a isso? Ninguém fica. Eu tenho certeza absoluta que até hoje o pastor Heitor fica nervoso quando vai subir no púlpito, não é? Só que nós temos que saber lidar com esses respondentes emocionais. Você fica nervoso? Você faz as suas mãos, você tem dor de barriga, dói a cabeça. Qual é o respondente emocional que você tem? Cada um, isso vai depender muito de cada um. Só que você precisa controlar. Você precisa saber lidar com esses respondentes emocionais. A Vânia lembrou bem semana passada. Você está diante de uma situação que dá medo, o seu cérebro automaticamente ele liga a chavinha do foge daqui. Mas se você permanecer, ficar firme diante da situação, daqui a pouco você vai ter satisfação naquela situação. Nós vamos aprender a falar sem timidez rapidamente? Não. Mas é devagar.
Não fuja mais das situações. Te chamar para fazer o que bom que você veio, que é da igreja, não recuse. Aceite como um desafio, como uma oportunidade que você está tendo. Se a vida ou Deus está te dando essa oportunidade, é porque você é capaz. Eu fui convidada para fazer uma palestra sobre determinado assunto. Eu estou com medo, mas vá assim mesmo, porque é uma oportunidade que a vida está lhe dando, que Deus está lhe dando para você ficar maior. Porque ninguém vai ficar maior deitadinho na zona de conforto. A zona de conforto é uma delícia. É uma delícia, só que ninguém presta. Então nós precisamos de enfrentar esses desafios que aparecem na nossa vida. Tudo que hoje é fácil, um dia foi difícil. Se eu pegar para bater um bolo, para mim vai ser muito difícil. Casei com cozinheiro, com confeiteiro, não sei fazer. Não sei fritar ovo, não sei fritar. Se eu pegar o miojo, eu vou errar a água, eu vou errar a medida. Porque eu não sei fazer. Para mim é difícil, talvez para vocês aqui, não. Agora, se de repente eu pegar... Você viu? Eu vi. E foi diante de terceiros. Estava numa chácara, me deram um saquinho pronto assim, ó. Ela é testemunha. Eu coloco o ovo, eu tenho que admitir que ela quebrou para mim, porque o primeiro, o dedo foi lá e aí foi casquinha, né? Bom, mas o bolo saiu. Daqui a pouco não vai estar mais difícil para mim. Mas assim, estou dando esse exemplo. Mas falar em público também. Quando eu comecei a dar aula do ProErd com 20 anos de idade, aqueles pais assim na escola grande, escola particular. Nossa, irmão, vocês não têm ideia do nervoso que eu passava. Mas eu fui enfrentei ali. Aí depois o comandante mandou ele fazer uma palestra sobre drogas lá na empresa. Fui, nunca neguei. Até porque o comandante mandou, a gente não nega mesmo. Mas eu nunca nego uma oportunidade. Eu aprendi isso com a vida. Eu não nego. E quando na vida as pessoas me disseram, isso é difícil, eu disse, então é para mim. Porque eu não gosto de coisas fáceis. Eu gosto é de coisas difíceis. Então, se alguém falar para você, é difícil falar em público, então é para mim. Porque é para mim o difícil. Porque é o difícil que vai me fazer cada vez maior. Falamos também sobre a importância de vencer o medo. Ficar lá diante da pedra, paralisado, não dá certo. Você não sai do lugar, não. Coloca essa pedra para lá, o caminho não é da pedra. O caminho é seu. Deus fez o caminho para você. A pedra está lá só para te mostrar que você é grande, que você é maior do que ela. Chute a pedra e siga o seu caminho. O medo é para ser vencido. Só tem um jeito de derrotar o medo. Você vencendo. Se você ficar toda vez, chamou, você não vai, não fui, fiquei com medo, não fui. Vai chamar de novo, você não, aquele medo vai continuar sendo maior do que você. No dia que você decidir, não, hoje eu vou enfrentar esse medo, então esse medo vai se tornar menor do que você. Isso para você, porque você sempre foi maior do que ele. Eu contei para vocês que eu tinha medo de dirigir, né? Na viagem toda a vida. Eu tinha um pânico de dirigir a viatura na pista, na rodovia. E eu, toda vez que o comandante mandava, eu chorava, eu passava mal, eu cheguei a desmaiar de medo. E eu orava e falava com o Senhor: Senhor, quebra a perna do meu chefe, porque aí ele não vai precisar ir à reunião. Senhor, faz cair um avião lá no CPI, porque aí não vai ter a reunião. Eu queria que acontecesse de tudo. E eu pedi isso para o Senhor, até que ano passado eu mudei o meu discurso. Eu vim aqui nessa igreja, eu ajoelhei e falei: Senhor, amanhã tem uma reunião em Campinas, e nem é no CPI, é lá no exército, perto de, bem mais longe. Mas eu quero ir. Eu estou com medo, mas eu quero ir. Eu fiz um outro pedido para Deus: me dê coragem. Deus me deu, eu fui. Choveu, deu acidente, tive que ir pelo acostamento. Sabe quando acontece de tudo? De tudo aconteceu naquela viagem. E o meu
agora, vamos de caminhão, pegar o caminhão da PM, porque era um medo monstruoso para mim, ao ponto de eu chegar a desmaiar, chorar. Não faz nada. O dia que eu decidi que eu ia enfrentar, e é assim que os medos acabam na nossa vida, quando nós decidimos enfrentá-los. Beleza até aqui? Sim. Então vamos falar um pouquinho. Ô Vilma, dá licença. Ontem eu venci 2 quilos. Parabéns. Toda vez as crianças perguntam assim, vou te ler assim, pai, você vai trabalhar amanhã? Ele fala assim, não, eu vou copiar. Eu sabia que não, né? Não, mas vai toda vez. Aí surgiu a oportunidade. A mulher do Rogério, a Aline, me chamou para o Hop Harry. Aí você vai? Não sei, vou comprar um ingresso lá. Comprei, chegou na hora, não foi não. Depois eu vou. Não é medo, eu não tenho medo, mas tipo assim, eu tenho ele, eu não preciso dirigir na rodovia. Eu fui. Hop Harry, gente, nunca sonhei com aquilo lá. Eu morro de medo de tudo. Eu fui em tudo. Eu só não fui nos brinquedos que tinha fila grande. Eu não gosto mesmo ainda. O resto, nossa, maravilhoso. Cheguei em casa às 10 horas da noite. É uma delícia quando nós conseguimos nos superar, não é verdade? Quando nós conseguimos superar uma dificuldade, superar uma limitação. Eu creio que a sensação mais maravilhosa da vida é essa. Quando nós superamos a nós mesmos. Passamos muito tempo refletindo sobre o quanto o outro nos faz mal. Ai, menino, fulano gosta de mim, fulano fala mal de mim, fulano torce pro meu mal, fulano não sei o quê. Ou o inimigo atenta contra a minha vida, o inimigo quer acabar com a minha vida. Muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos. Sim. E é essa versão que nós precisamos derrotar muitas vezes. E nós precisamos derrotar com coragem e ousadia. Sempre. Agora vamos falar sobre o papel do pregador. O texto bíblico de Mateus 13 conta a história de um semeador. O semeador tinha lá algumas sementinhas e ele colocava sementinhas em solo, outro solo, o solo tinha pedra, o solo tinha espinho, o solo era duro. Ele não estava preocupado com o solo, ele estava preocupado com a semente. Ele estava preocupado com o valor daquilo que ele estava entregando. Então, aquela pessoa que se coloca diante de uma igreja para ministrar a palavra do Senhor tem uma responsabilidade ainda maior. Quando você vai diante de uma grande audiência para fazer uma palestra sobre inteligência emocional, sobre beleza, sobre quaisquer assuntos, é importante, tem um grande peso, porque você está entregando valor para outra pessoa. Você pode estar impactando vidas, você pode estar transformando vidas, sim, mas quando você fala a palavra do Senhor, a sua responsabilidade é muito maior. Eu já palestrava muito, a polícia foi me colocando em situações, a Isabela foi me colocando também, e eu acabei me tornando uma palestrante de diversos assuntos. Hoje me mandam a violência doméstica, vou. Lei Maria da Penha, vou. Solidariedade, vou também. Leitura, pequenininho, vou também. E eu já estava acostumada com essa realidade. Eu já fiz palestra com a Valéria Bolsonaro. Eu e ela. Já fiz palestra com a turma do Maluf. Mas nada se compara quando você pega a palavra do Senhor para você pregar. O nervosismo é totalmente diferente. Por quê? Porque você não tem só a responsabilidade de entregar valor para a vida da outra pessoa, mas você tem a responsabilidade de manusear a palavra de Deus com muito cuidado, de entregar para as pessoas aquilo que Deus quer que você entregue para as pessoas. Se eu vou fazer uma palestra sobre inteligência emocional, eu vou entregar para as pessoas o que eu quero entregar, com base naquilo que eu estudei. Mas se eu vou entregar uma palavra sobre Ruth, por exemplo, sobre o livro de Ruth, eu preciso entregar para as pessoas aquilo que Deus quer que
seja entregue. Então, o pregador, ele é um orador com uma responsabilidade ainda maior. Seja para fazer o que bom que você vê, que você usa um trechinho bíblico, né? Ou seja para você fazer uma pregação de 45 minutos. Você tem a responsabilidade de entregar a palavra do Senhor do jeito que Deus quer que ela seja entregue. E a palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar vidas. Quantas vidas não foram transformadas porque a palavra do Senhor foi ministrada para algum coração de alguém? Eu confesso para vocês que eu, como militar, como policial, eu sofri muito. Eu não lembro se foi no ano de 2000, 2001, com os ataques do PCC. Foi a época mais difícil para mim, porque eu não tinha filhos, meu esposo trabalhava em um lugar, eu trabalhava em outro, e nós fomos requisitados em horários diferentes, de modo que eu ficava em casa sozinha, a minha casa foi apedrejada, chutaram o portão da minha casa, invadiram a minha casa, e no estado de São Paulo inteiro, policiais sendo assassinados pelo PCC. Policiais militares, bombeiros, não sei se vocês se lembram. Foi o pior ano da minha vida. Eu desenvolvi um ódio do PCC que vocês nem imaginam. Trabalhando como policial militar, muitas vezes eu escoltei presas aqui no presídio. E eu sempre fui muito atenciosa com elas. Tinha uma até que me chamava de pastorinha. Ela faleceu recentemente. Ela me chamava de pastorinha porque eu sempre falava com ela sobre a palavra de Deus. Mas quando eu via, porque toda presa tem um catálogo de uma ficha, quando eu via que era do PCC, eu nem chegava perto. Até que, um belo dia, eu fui escoltar uma presa chamada Tamires, uma moça jovem. Ela era do Tribunal do Crime do PCC. Ela era aquela que, junto com outras pessoas, determinava a execução de outras pessoas, tanto membros do PCC quanto os não. E eu fui escoltar essa mulher até o Tabajara Ramos. Chegou lá, o médico, diante da gravidade da situação, disse: não, escolte-a para a Santa Casa, que o estado dela é grave. Chegamos na Santa Casa, o médico foi fazer uns exames e a AISP passando mal. Começou a passar mal. A AISP é a policial do presídio que cuida da presa. A AISP correu para o banheiro, acho que foi vomitar. E foi aí que eu vi que a presa estava vomitando fezes. Foi aí que eu vi, quando a AISP saiu da frente, que eu vi que tinha fezes no peito, nas pernas, até no cabelo, não sei o que ela fez. Tinha fezes por tudo. E no tempo que a AISP saiu, o médico desceu a rampa lá da Santa Casa. Quem conhece a Santa Casa? Ela estava naquele cantinho, aqui é a rampa aqui de entrada no ambulatório. Eu estava de costas. Ela estava naquele cantinho, aí tem uma outra rampa aqui, outra aqui, né? Ela estava lá, o médico desceu. E a AISP, cadê a AISP? Aí, para quem ele veio falar? O estado dela é grave. O intestino dela rompeu. Tem fezes por todo o corpo dela. Nós vamos tentar fazer a cirurgia, mas o risco de morte é altíssimo. Ele falou comigo aqui, de costas para a presa, para que ela não visse e nem ouvisse. Só que eu, de frente para a presa, eu via que ela estava olhando. Ele subiu, vou preparar o centro cirúrgico, daqui a pouco você sobe com ela. Ele subiu. E aí a presa fez assim, a presa do PCC. E eu, irmãos, eu confesso, eu caminhei até aquela maca, desejando tudo de mal. Tudo de mal. Perfeito para você, pensando e sentindo isso, pior. Mas quando eu cheguei perto dela, ela olhou para mim com um olhar de medo e disse assim: pronto. A raiva que eu tinha, todo aquele preconceito, desmoronou. E eu lembro que eu só disse, eu só me lembro disso que eu disse, porque eu disse várias outras coisas, mas eu disse assim: você crê em Jesus e você crê que Ele pode te salvar? Ela disse: eu creio. Quando eu dei por mim, eu tinha colocado a mão na presa, cheia de fezes, e eu estava orando por ela no meio da Santa Casa. Quando eu terminei, eu olhei para trás, tinha uma plateia aqui, tinha gente por todo lado tentando entender a situação. 45 dias depois eu encontrei a AISP que estava passando mal, numa outra escola. Perguntei a Tamires, como é que ela está?
tá lá aquela praga, sobreviveu àquela cirurgia, nem acredito que ela sobreviveu àquela cirurgia. Deus tratou comigo naquele dia. Eu achei que Deus tivesse tratado com ela, tratou o coração dela, mas não. Deus tratou comigo naquele dia. É por isso que a palavra do Senhor não pode deixar de ser pregada, de ser falada, com responsabilidade, e com cuidado, e com tudo aquilo que nós pudermos aprender para entregar a palavra do Senhor com a maior qualidade possível para as outras pessoas. Porque ela transforma vidas, ela transforma realidades. Eu creio que aquela moça, eu tenho que se lembrar até hoje, daquela policialzinha que foi capaz de fazer aquilo, mas não porque eu quis, mas porque o Espírito Santo me envolveu. Amém? Agora, para não tomar mais tempo de vocês, nós temos uma outra apresentação. Para mim, foi uma alegria imensa estar com vocês essas 6 semanas. E quando eu falei para vocês que esse curso ele foi assim, né? Deus tratou comigo. Eu queria comercializar um curso como esse, como eu vou comercializar o de redação, como eu trabalho com outros infoprodutos. E eu já tinha essa pretensão de montar um curso de oratória e comercializar na plataforma que eu trabalho. E Deus falou comigo, não, você vai entregar para os meus filhos. E Deus trabalhou comigo tanto nessas 6 semanas que eu ganhei muito mais. Eu creio que vocês tenham ganhado alguma coisa, mas eu ganhei muito mais. Eu sou muito grata, mas muito grata mesmo pela confiança que vocês tiveram em mim, me acompanhar essas 6 semanas, por acreditarem no meu trabalho, por acreditar principalmente que o Senhor está por trás dele. Foi uma alegria, uma honra mesmo para mim, pretendo replicar esse curso ainda nos próximos anos, se o pastor Vitor assim permitiu, eu creio que sim, ele gostou, e para que outras vidas também sejam abençoadas. Mas agora eu gostaria que vocês viessem aqui à frente do público e falassem o que vocês pretendem fazer